É, eu vou dar uma olhada depois. Ó. Eu acho que eu ainda tenho, ainda, mas eu está no YouTube, está lá, eu consigo mudar. Estou assistindo, mas ainda estou trabalhando. Beleza, beleza. Corre atrás depois, falei. Corre atrás. Entendeu? É, o que acontece, pessoal? Hoje você tem essa programação estruturada aí, tá, né? E você tem o reativo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando você usa a estruturada, você tem uma classe nova, vocês vão dar um new ali, new, tá, né? E vai criar aquele objeto que você criou ali. Não sei se já estão estudando estrutura de dados? Ou já estudaram? Hã? Desligado, Paulo, o microfone, você vai falando comigo, não. Né? Já estudou, Vasco, estrutura de dados? Estão estudando, José Lito? Eu tô... Estrutura de dados ainda não. Só criação de bancos de dados. Sim, sim. Acredito que esteja dentro de criação de bancos de dados, não é? Não, não, não. Tem a ver com programação. Né? Estrutura de dados tem a ver com programação. Né? Então, estrutura de dados nada mais é que você criar super variáveis. Pronto, é uma forma mais fácil de vocês entenderem estrutura de dados. É a capacidade do programador criar essas variáveis, que se chama de objeto. Ainda não vimos Entendeu? essa parte. O resumo, Nós não array, inclusive. entendeu? O resumo é isso. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você cria uma estrutura de dados, você dá um new ali, você cria o que é chamado de instância ou de objeto. Isso dá uma alta ocupação no sistema. O que é alta ocupação? Usa muita memória e aquilo ali não cai. Ele fica na memória ali enquanto o sistema estiver funcionando. Isso chama alta ocupação. Né? Só que isso está no desuso. Mas é ensinado na programação estruturada, tem que ser ensinada, porque senão vocês não vão entender. Então, hoje, vocês olharem bem, quando vocês abrem um projeto em Angular, entendeu? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Cadê meu Angular aqui? Acho que é esse aqui. Quando vocês abrem um projeto em Angular, outra frameworks também, eu vou falar de Spring, né? Eu já estou acostumado, um pouco mais acostumado. Compartilhar a tela aqui. Cadê? Compartilhar. Escolha. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só remover essa tela aqui, porque eu fico com duas telas aqui na minha cara. Aqui, negócio, acho que só horrível. Só. Aqui. Não é isso. A chamada atualização do copiar, levantar a mão, ativar a legenda. Não. Está acostumada. Acostumado com Teams, cara. E acaba, usa pouco isso aqui. As informações efeitos. Acho que é aqui. Deixa eu ver se eu consigo remover. Fixar na tela, não. Vai ter que cansar. Pronto. Não, não. Atualizou. De lá para cá já mudou. Não sei se é no chat. Então, mexendo, pessoal. Tá doido. É que acaba. Eu perco a tela. Pronto, deixa eu falar. Deixa eu falar. Então, deixa eu voltar. Então, quando eu estou compartilhando a tela, não estou? Stop hide. Isso. Então, quando vocês vão aprender estrutura de dados, vocês vão ver muito, tipo assim, vocês criaram um objeto, tem que criar lá, dar um new, eles criam a classe, né? Vamos dar um exemplo aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui nesse cara aqui, deixa eu ver, service, Firebase, Gmail, Telex. Vamos dizer que nós criamos essa classe aqui, pessoal, entendeu? Criamos essa classe e vocês vão aprender a criar classe lá em estrutura de dados. Comum, o comum de vocês é vocês, quando vocês forem acessar, para acessar esse cara aqui, vocês darem new,
né? Cria uma variável, né? Cria uma variável ali, com variável qualquer nome, e na frente vocês vão igualar assim, igual está aqui, e dar um new, e unir o Gmail e abrir o construtor. Esse é o padrão da programação estruturada. Só que a programação reativa já não usa mais isso. Então, vocês vão ver que quando a gente precisa importar um serviço, a gente não dá um new, entendeu? Então, existem as anotações, entendeu? Isso aqui é um dos exemplos, annotation. Esse arroba aqui é uma anotação. No Angular você não cria anotação, mas no Java você cria. No, no como é que se diz? No C Sharp também você cria anotação. Mas no Angular você tem um negócio chamado injeção de dependência, que também é outro sistema concorrente da injeção, da anotação, que é muito usado no serviço. O que é injeção de dependência, para vocês entenderem um pouquinho de injeção de dependência? Imagine o CTT. Nós temos o CTT de Portugal aqui, ok? Então, imagine você vai lá na Temo ou qualquer outro site lá fora, compra um pacotinho, e esse pacotinho é colocado na empresa de correio da China, isso entra no avião e depois chega aqui na alfândega em Portugal, é passado todo o processo, depois cai na mão do CTT e chega na sua porta. Então, todo esse processo aí, você ou eu ou qualquer um não tem parte desse processo. A gente não fica sabendo o que está acontecendo, a gente só vê o rastreamento ali, entendeu? Mas a gente não participa. Então, a injeção de dependência é a mesma coisa, né? Ou seja, o sistema vai fazer isso para a gente. O sistema vai criar um objeto, uma instância na memória, só com baixo acoplamento. Essa é a diferença. Gasta pouco processador, pouca memória, e quando não está usado, ele automaticamente vai para o lixo. Então, existem várias coisas da programação reativa que vocês vão ter que aprender e vão ter que usar, né? Então, essa é a diferença. Só para explicar sobre vocês. Então, um exemplo aqui, eu vou ver onde esse serviço está sendo usado. Vou ver aqui, Go Definition, referência. Não, ainda não está sendo usado, não. Está aqui onde está sendo usado. Firebase Service, deixa eu ver aqui. Go Reference. Também não. Não está sendo usado. Como está sendo usado, ele aparece. Né? Outra opção também que você tem aqui no. Go Reference, não. Aqui não é claro. Outra coisa que também você tem aqui aqui no JavaScript, que já não tem, é justamente essa palavra export. Então, com isso também você tem baixa ocupação, é programação reativa, entendeu? Você tem essas opções. Então, vocês podem ver que eu exportei esse cara aqui, nós exportamos, né? A gente entra aqui no Firebase, na nossa chave está aqui, ele entra aqui, cadê? Está aqui. E eu não estou dando new. Eu não estou dando aqui o new, chave, criando uma variável, não, eu só coloquei aqui e o sistema já faz isso para nós. Isso é programação reativa. Né? Então, são muitas coisas que vocês acabam usando automaticamente sem saber que é programação reativa. Perfeito? Então, ó, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós podemos fazer a página 404 de erro, né? Mas também podemos entrar em formulários. Eu queria entrar em formulários com vocês. Deixa eu ver como é que está esse projeto aqui. Deixa eu startar aqui. Está startado. Tá aqui. Então, nós temos aqui essa páginazinha. Eu nem pedi para vir o de vocês. Automaticamente, de vocês já estão feitos também já, igual o meu, né? Pode ter alguma coisa diferente na escrita, mas não importa. Ok? E nós temos aqui uma página chamada autenticação, que nós não fizemos. Então, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar aqui um formulário, nós vamos entrar um pouquinho sobre o formulário. Deixa eu pegar aqui o link dos manuais para vocês. Cadê? Não, é isso aqui. Vamos fechar. É importante vocês dar uma lida no manual. Aqui. Aqui. Hum, hum. Deixa eu só ver que aula que é essa.
Compartilho com vocês, fica mais fácil depois vocês olharem aqui. Olhar aqui. Que aula que é isso? Cadê? Funcionamento do pós, funcionamento, injeção de dependência, falamos um pouquinho, formulário validador. Aqui, é a aula 2. Então, nós vamos para a aula 2. Aqui, componentes, nós já vimos, né, sobre componentes, tá? Deixa eu mandar esse link para vocês. Databyte também, uma explicaçãozinha, entendeu, Paula? Sobre Databyte, depois vocês olham, isso aqui é importante, você entender um pouquinho sobre Databyte. Deixa eu mandar esse link para vocês aí. Shot. Né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos falar sobre isso. Sobre formulário. Pessoal, isso aqui, dê uma lida, tá ok? Porque a gente acaba praticando automaticamente isso aqui. Importante depois dar uma lida nisso aqui, tá ok? Nós vamos ver também um pouquinho de evento de clique, tá? Então, quando a gente fala de formulário, a gente vai ver também um pouquinho de evento de clique. É bom também dar uma lida no material, ou imprimir, né? Tem aí o opção de gerar o PDF. E também nós falamos sobre serviços, aquilo que nós falamos aqui para vocês, entendeu? Então, é justamente essa questão da programação reativa do que em relação à estruturada. Acabei falando sem querer, ok? Então, falei sobre injectable, ok? Observação, não faz o NIL, não precisa. E a dependência de injeção de dependência, ou DI, tá? Que também substitui o NIL, ok? Baixo acoplamento. Então, nós vemos isso aqui quando a gente for usar o nosso service, aqui, ó. A gente simplesmente vai no construtor e coloca o servidor, né? Bota aqui um modificador de acesso, né? Para segurança. E vocês vão aprender também estrutura de dados, isso aqui é um modificador de acesso. E eu aciono o meu server aqui. Mais uma vez, tá vendo? Eu não preciso aqui mostrar NIL, falar de NIL, nada disso. Não preciso criar instância de objeto, entendeu? Aqui tem mais um exemplo também sobre serviço, né? Eu posso usar, se eu for mexer com serviço, entendeu, pessoal? Eu posso usar tanto no construtor dessa forma. É importante vocês entenderem o seguinte: fica isso aqui, pessoal. Eu estou criando uma variável, ó, eu tenho uma variável, estou criando uma variável, ela é privada e ela só vai ter acesso dentro desse bloco aqui, ó, desses parentes amarelos. Quando eu boto privado, só desses acessos, só esses parentes abertos aqui, amarelo aqui, vão ter acesso a essa variável. Se eu colocar pública, todo o sistema tem acesso. Então, por segurança, a gente bota privado, entendeu? E tem também o protect também. Que aí o HTML tem acesso também, o template HTML tem acesso no caso do protect. Ok? Então, rotas também nós já vimos uma coisinha sobre rotas. Ok? E eu queria também, assim, nós podemos falar sobre protetor de rotas, temos que falar sobre proteção de rotas. Falar sobre proteção de rotas e guardas para vocês. É justamente a situação. Nós vamos trabalhar com isso. Mas já como eu já falei de formulário, deixa eu descer um pouquinho mais, tá vendo? E eu vou falar sobre formulários. Olha só, pessoal. Deixa eu tirar essa telinha aqui e trazer para cá. Não. Deixa eu trazer a carinha de vocês para cá. Eu consigo ver a carinha de vocês e continuar compartilhando. Mas eu queria. Então, o que acontece, pessoal? O que é um formulário? O formulário nada mais é que aqueles campos quando você vai fazer ali uma autenticação, senha,
password, entendeu? Seu formulário. Nada mais é do que isso. Então, no Angular, nós temos uma API de formulário que faz tudo para nós. É muita coisa. Eu não preciso criar, criar, reinventar a roda. Diferentemente do que se eu fosse trabalhar com JavaScript puro. Teria que fazer tudo. Ok? Então, o que acontece? Existem dois tipos de formulário, né? Nós temos os template driven, que são os mais antigos, e nós temos os reativos, que é justamente a gente cai naquela situação do código reativo, entendeu? O reativo forms. E, na verdade, agora tem um terceiro, que é o signal forms. Eu nem coloquei aqui, que já é do Angular 20, eu nem parei para olhar, estudar, é novo, muito novo, está em teste. E os camaradas estão inventando, substituindo o RxJS, uma biblioteca muito boa, por um sistema deles que é chamado Signal. Mas não vem ao caso falar isso com vocês. Qual a grande, qual a grande diferença, qual a grande diferença, pessoal, do template driven e do reactive form? Visivelmente, o template driven, as variáveis são criadas aqui no HTML. E no Reactive Forms é criado lá no TS, no TypeScript. Tá vendo? Então, praticamente isso. Como se diz? O template driven está em desuso. Porventura, o Felicidade ou Infelicidade entrar num projeto de manutenção de Angular abaixo do 10, provavelmente vocês vão ver alguma coisa assim. Acima disso aí, você já não vê mais, é tudo Reactive Forms. O que acontece no Reactive Forms, pessoal? A gente vai criar uma variável. Normalmente, a variável, a gente dá o nome do que ela é. Entendeu? Então, podia dar qualquer nome. Eu posso dar nome de Vasco, de Paula. Uma variável, um espaço na memória. Ok? Então, o que acontece? E nós damos das boas práticas do que tem lá linkado no livro, fugiu o nome. É justamente isso, você dá o nome da variável do que ela representa. Então, nós vamos criar isso pessoalmente, entendeu? Então, a gente faz a injeção de dependência no construtor, né? Cria a variável antes e depois injeta aqui nessa variável o nosso formulário. Dois campinhos apenas, e-mail, password, vazio, ok? E com isso aqui nós já vamos estudar ação de botão, já a gente vai estudar mais coisas, tá ok? Então, o que a gente vai fazer agora é criar nós vamos criar ali um novo componente, né? Que vai ficar naquela rota lá de autenticação, e com isso nós fazemos isso aí. Então, fazemos aqui a importação do Reactive Forms Module, ok? Eu criei aquele serviço do Gmail Service, é justamente só para a gente nos dar um usuário na memória, se não está autenticado ou não, ou tá, entendeu? Como não vai estar autenticado, para a gente criar depois ali o nosso protetor de rota, entendeu? É só simplesmente por isso. Está aqui, por acaso, vocês veem isso aqui, mas o importante para nós é justamente aqui essa situação que eu falei com vocês. Ó. Nós temos um protect aqui, que é um modificador de acesso, e esse protect permite que o HTML, né, tenha acesso a essa variável. Se eu botasse privado aqui, o HTML não tem acesso, ok? E é injetado aqui, ó, é injetado no construtor, ok? E isso aqui já é algo que o Angular já fornece para a gente, tá ok? Que esse OneTime Form Build é um construtor, e ele que vai dar os poderes para poder a gente criar os formulários. Ao invés de nós criarmos os formulários, sair criando tudo, não, já está tudo pronto, é só a gente configurar, ok? Então, tem os validadores, é uma matéria muito grande. Olhem depois, estudem. O passo a passo de fazer tudo está aqui, só com o manual vocês conseguem fazer. Está muito bem detalhado, gastei muito tempo, tá 3 semanas eu trabalhando nisso aqui, entendeu?
Eu terminei hoje a aula 4. Está faltando a aula 5 e vai embora. É muito grande. Ok? Mais do que nós vamos criar o nosso formulário. Temos aqui já o código do formulário, mas a gente vai criar ele na mãozinha para vocês entenderem um pouco mais. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou fazer por etapa, tá? Eu faço, vocês fazem, e depois que a gente acabar essa etapa, vocês vão aplicar lá no projeto de vocês esse. Ok? Então, alguma dúvida? Podemos? Vasco, 100%? Bora lá. É isso aí, mano. Vamos lá. O link já passei para vocês, ok? Aula 2, né? Deixa eu passar esse cara para cá. Ou melhor, vou fechar esse cara aqui. Deixa eu abrir esse outro cara aqui. Pessoal, quando é o horário da janta, tá? Fala certinho que sai, tá? Ele tá intertido, acaba falando, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui esse cara aqui, ok? Vamos só dar uma olhada aqui, cadê os beijos? Vamos aqui, Salim Soares. Tá, sim. Bom, pessoal, vou pular isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar esse componente aqui e vamos criar a rota dele. Ok? Então, simples, né? Coisa que nós já fizemos. Eu vou parar meu servidor. Né? Deixa eu só ver a questão da organização. Isso é uma página, sim. Então, deixa eu ver como é que está mesmo aqui, porque muitas vezes eu mudo. Eu tenho aqui a parte Pages. Ok? Na Pages eu tenho Authentication. Já tenho já um diretório Authentication, já tenho já. Então não precisa criar nada. Eu já tenho, perdão. Eu já tenho já um componente criado, eu acredito que também vocês já têm um componente criado de autenticação, correto? Só confirma que vocês têm esse componente criado de autenticação. Vasco, Delito, Paulo, firme, Vasco, 100%? Beleza. Ainda estou a tentar abrir o Visual Code. Dou-me uma branca. Desculpe, Qual é o comando para abrir o Visual Code? esse componente de autenticação, ele está no código do projeto, confere? Exato. Confirma se está tudo dentro de page, você já tem esse componente. Vasco, se tiver algum problema, compartilha a tela. Ele está em Pages, né? Sim, está em Authentication, com TH, Exato. confere? Isso. Ok. Fala, Vasco, agora. Perdão. Estava a dizer que me deu uma branca. Como é que eu abro o Visual Code É. no... Code, você abre o diretório, escreve Sim. code, espaço, ponto. É isso. É isso. Foi? Mas está direito, sim. Tá certo? Não tá certo? Pode continuar? Há o Authentication, tem os três, sim. Sim, sim. Então a rota já está funcionando. O que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer o seguinte, olha. Primeira coisa a fazer. Deixa eu só acertar uma coisa aqui no meu aqui, pessoal. Não é nem nesse, né? Deixa eu só sair aqui só um minutinho só. Melhor. Eu nem saí, não. Vocês podem ficar aí no de vocês aqui. Deixa eu startar aqui o sistema, NGS, né? Deixa eu abrir o sistema startado. E deixa eu abrir o outro terminalzinho. Só vou fazer uma coisa, porque eu fiz um clone agora. E ele está sem a pasta Node Module. E fica aquele monte de tela vermelha. Isso me incomoda. Acabei de colar esse cara aqui. Vou dar um npm install. E eu que joguei meu teclado game fora, achando que era problema do teclado. E o problema está no update do Windows.
Então, viu o teclado fora. Aí o comando voltou a dar de novo no computador. Ou seja, não era o teclado, parecia que era o teclado. Aí eu fui nos updates, desfiz os updates e resolvi o problema. Foi-se embora, tem que foi pro lixo. Se eu quiser acertar a referência do que eu tô, onde tem os códigos aqui, pessoal. É o e-book. Né? Pronto. Teoricamente, eu já não tenho mais erro aqui no projeto. Posso voltar para o projeto antigo. Deixa eu só confirmar aqui. Tá aqui, ó. Develop, reload. É isso, né? Então, o que acontece, pessoal? Vou botar esse cara aqui. O que nós vamos fazer aqui? De cara, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer é criar aqui uma variável. E essa variável, ela vai ser é o que vai receber o nosso formulário. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente faz o seguinte, ó. Vou dar um nome, vou botar um modificador de acesso, né? Protect, ok? Né? Por segurança. Eu vou dar o nome eu posso dar como autenticação, como authenticate, como sign-in, entendeu? Então, eu prefiro dar sign-in. Então, vou dar o nome da variável, sign-in, e sua prática você bota no final o que ela é. No caso, isso aqui é um form. Sign-in form. Certo? Esse cara aqui, pessoal, eu tenho que tipar ele, né? O que é tipar? É como se você colocasse ali o. Imagine que você está criando uma caixa de papelão e você quer que aquela caixa esteja um tamanho exato, 10 por 10 por 10, um quadrado. Então, tipagem é isso. Só que no código, na variável, você coloca, coloca formas na variável e ela não permite você sair daquela forma. Ou seja, quando nós vamos clicar no ponto aqui, vocês vão entender o que eu estou falando com você. E existe um tipo que é criado pelo Angular, que é chamado de one-typed form group. É justamente isso aqui, ó. Eu só comecei a escrever, entendeu? Ó, one-typed form group. Eu vou dar enter nesse cara aqui. Eu vou dar ponto vírgula. Ok? Então, observaçãozinha. Ele aqui está reclamando o seguinte, né? Porque por não estar sendo usado, ele pintou de vermelho aqui, ó. Ele está falando que a variável não foi inicializada. Eu posso inicializar o formulário aqui, pessoal, mas boa prática dentro do construtor. Então, eu chego aqui, eu vou colocar aqui essa exclamação, e eu vou falar com ele o seguinte, olha, não me incomoda. A variável está nula, mas eu estou consciente. Somente isso. Eu também posso tirar a exclamação e lá, quando eu chamar dentro do construtor, ele automaticamente vai sumir o erro. Entendeu? Então, feito isso, né, eu vou chamar nosso construtor agora, um termo construtor, né, seria agora o construtor, e vou abrir o construtor e vou fechar o construtor. Certo? Deixa eu ver se faz para vocês aqui. Feito isso, eu vou botar o modificador de acesso privado, por quê? Porque esse cara que eu vou colocar, que é o que eu vou injetar aqui agora, né? Ele só vai ter acesso aqui dentro dessas duas chaves aqui. Ó. Diferentemente do Protect, que o template tem acesso. Isso é a diferença. Então, eu vou chegar aqui nesse camarada aqui,
Eu vou botar assim, ó, private, ele é privado, private. Vou criar o nome de uma variável, ok? Pessoal, por padrão, vou dizer assim, como se diz, boa prática no mercado de trabalho de Angular, quando a gente vai trabalhar com formulário, a gente usa essa expressão FB, quer dizer, form build. Simplesmente quer dizer isso. Eu vou dar dois pontos, tá vendo? E aqui eu vou fazer a tal da DI, que é a injeção de dependência. Eu vou procurar um construtor desse cara aqui, uma injeção, chamado GeoTypeForm Build. O meu automaticamente já apareceu aqui. Observe que a importação já vem para aqui para cima automaticamente. Só um detalhe, tá, pessoal? Ele botou aqui group, mas eu não quero o group. Aqui eu quero build, eu quero o construtor. Ó, build. Ok? Ele adicionou mais uma importaçãozinha aqui em cima automaticamente para nós. Tamo junto? Sim, Eu não estou vendo a carinha de vocês, só dá um feedback aqui. Você joga no joinha, um thumbs up, alguma coisinha para poder. sim. Tá bom. Beleza? Beleza. Perfeito. Então, olha só, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos iniciar a variável. Você pode ver se assim que eu for iniciar a variável, ou se eu não tivesse botado a exclamação também aqui, eu posso tirar essa exclamação, o que vai acontecer? Ó, vou tirar e vai falar que não está inicializada. Assim que eu iniciar a variável, o problema ali some do erro, ok? Eu posso botar a exclamação ou posso iniciar a variável. Deixa a exclamação, porque didático para vocês é mais uma coisa que vocês depois têm que observar. O que nós vamos fazer aqui dentro, pessoal? Agora nós temos aqui ó, um tipo chamado form group e nós temos um construtor, né? Ou seja, existe uma classe, né? Se você pegar aqui o shift, o Ctrl aqui, ó, passar o mouse por cima, vocês vão ver que já existe uma classe pronta, ó. Isso já é do Angular, ok? Ó, e tá lá dentro, ó, de um Node Modules, ó. Tá pronto, eu não preciso criar. Diferentemente de se eu fosse trabalhar com o JS puro, eu teria que criar tudo isso aqui. Ok? Então, já está pronto. Vamos usufruir que já está pronto. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou chamar essa variável. Aqui dentro, para eu chamar essa variável, eu uso a palavra reservada diz. Eu boto diz, ponto, e tudo que é variável criado, o método, ele já vai aparecer para mim aqui. Ó, automaticamente o Visual Studio Code ele já mostra para mim, entendeu? Então, o que eu quero é a variável do formulário, né? E eu vou botar aqui o sinal de atribuição e agora eu vou usar essa variável aqui, tá ok? E essa variável que nós vamos usar, que está automaticamente recebendo os poderes, né? Dessa classe toda aqui. Eu gosto de falar poderes porque o ser humano, nós gostamos de ouvir isso, né? Então, mais uma vez, eu vou usar a palavra reservada disso. Aqui dentro do construtor, eu não preciso usar disso. No caso, foi injetado. Eu posso chamar FB direto. Mas é bom usar o diz para vocês pegarem a prática. Pessoal, opa, perdão. O diz, quando eu falo diz, e quem é o diz, né? O diz é essa classe aqui, pessoal. O que é o diz? Diz é isso aqui, essa classe toda aqui dentro. Isso aqui é o diz, ok? Aqui no âmbito. No JS, o diz até o navegador é o diz também, no JS. É muita coisa. No JS, o diz é muito extenso. É diferente, ok? Então, aqui diz, pronto. FB, né? E agora que vem a situação da programação reativa. Olha, eu vou dar um pontozinho, ele já tem monte de métodos que nós já usamos, e eu vou pegar essa opção aqui, ó, não nullable, ou seja, não vai aceitar dados nulos. Se eu botar dados nulos, ele tem erro,
E observe que eles têm outros métodos aqui, ó, array, control, group, né, não nulo, ok? E eu vou apertar o pontozinho de novo, né? E eu vou criar um grupo. Formador, desculpa, mas assim, o meu tá ficando, ele fica vermelho, ele fica, sabe, aquele vermelhinho embaixo, e ele não tá aparecendo isso que você tá colocando. Não está aparecendo? Então, vamos lá, olha só. Deixa eu ver sua carinha aqui, Paulo. Vasco, o seu está indo, está funcionando? O Zelito também? Sim, Está mas acho que acompanhando? sim. Perfeito, Está perfeito, igual. perfeito. Beleza, está acompanhando, Paulo. Você foi escolhido. O meu Vamos já lá, insere Paulo. até demais. Eu já estou inserindo todos os dados que eram para ser dentro do formulário, que eu estou acompanhando. A inteligência artificial está bem adiantada. Então, eu falei para você eliminar, criar um projeto de elimina esse troço, e acaba atrapalhando você. Mano. O problema é que quando ela acerta, é uma maravilha. Quando erra, vai ficar os estragos. Vamos lá, Paula, compartilha a tela, por favor, é mais fácil. Uhum. Compartilha a tela. Eu só podia copiar e colar, dar para vocês, eu resolvi o meu problema. Mas eu não resolvi o de vocês. Vocês não iam aprender. Entendeu? Então, vamos digitar para vocês aprenderem e esses erros acontecerem. Eu acredito que a gente, Vamos lá, fazendo cara. assim, interagindo com o programa, a gente aprende melhor. Com certeza. Sim, aprende melhor. Deixa eu ver aqui, Paula. Quantas chavetas? É pouco disso. Aqui é chave? É chave, Paula. Você está abrindo Então, mas, mesmo. olha, formador, eu vou te falar, vou te pedir uma gentileza, você tem que aumentar a sua letra. Só pedir, Paula, só pedir, porque Porque beleza. eu estava vendo, daí eu falei, gente, eu achei estranho, que eu falei, tá parecendo que é parênteses, parênteses. Daí eu falei, Então, olha só, Paula, então já vai uma aulazinha para vocês todos. Pessoal, classe, que não, quando você vai abrir uma classe, olha na linha 10, é uma chave. uhum, Método, é uma chave. Tá vendo? Abre na linha 10 e termina na linha 19, ó. É uma chave. uhum, Ok? Então, uma dica para vocês. Ó, classe, construtor, interface, método, é tudo chave. Certo? aqui é uma chave. Então, bota a chavezinha, vai. Isso. Dá um enter. Dá um enter. Isso. Joga, agora pega o que está na linha 18 e passa para dentro. E joga a linha 20 fora. Sobe, dá um Ctrl X, Ctrl X, Ctrl X. Usa atalho. O programador tem que usar atalho. Clica aí dentro e dá um Ctrl V. Mas não usa atalho, cara. Isso. Agora é o seguinte, clica depois, vai ali, depois no final da linha, isso, no final da linha 15, não, isso. Apaga só o N, calma, aperta de novo o N, ou aperta Ctrl barra de espaço. Também, ele abre também isso. Clica no nullable, pode clicar, isso. Ponto de novo, e a gente vai pegar a opção Group. Isso, agora você vai abrir os parentes aí, os dois parentes aí. Abre aí. Isso, pronto. Então, o meu também está assim. Cola o parentezinho do lado do grupo, colar. Aí, por ser um método, é junto. O que nós estamos fazendo aí, pessoal? Nós estamos chamando um método que já pertence àquela classe, que nós não construímos nada, nós não fizemos nada. Isso que é o core do frameworks. Hoje é uma biblioteca. Vai pegar um React, é uma ferramenta muito poderosa, concorrente do Angular. Eu não vou ficar falando algo da ferramenta. Porque eu sou. Não, que isso. Se eu arrumar um projeto que o cara é React, o cara me pagar meu salário, é React. Entendeu? Porque é uma base, quando você tem uma base do Angular muito boa, você consegue enxergar as outras ferramentas com mais facilidade. Ok? Então, estamos juntos. Deixa eu voltar para a minha tela agora, Paulo. Tá, obrigada. Entendeu? Então, pessoal, nós estamos aqui nessa parte, né?
E o que nós vamos fazer agora, pessoal, aqui dentro, aqui? Olha só. Existe um tipo de dados que vocês vão aprender estrutura de dados, ok? E que se chama objeto, que é justamente aquilo que eu falei com vocês, que são as supervariáveis, entendeu? Que vocês já aprenderam ali, primitivo, já aprenderam isso, já? Já estudaram isso? Já estudaram, né? Variável, dados primitivos, inteiro, booleano, essas coisas. Sim, Já. sim. Então, Sim, sim. eu, quando vou dar a estrutura de dados, eu costumo falar que os primatas, porque você nunca mais esquece. Primatas são os primitivos, dados primitivos, entendeu? Ali, o char, string, o inteiro, eu chamo de primatas. E eu chamo os dados estruturados, eu chamo de humanos, que são os superdados. Então, existe um tipo de dado que nada mais é que um dado estruturado, que no back-end tem vários nomes, vai ser entidade, vai ser classe, e tem outro nome também que fugiu o nome. Qual a diferença da entidade e uma classe? A entidade é quando aquela classe também é uma tabela no banco de dados. Vocês estão aprendendo banco de dados, mas vocês têm que entender o seguinte: existe hoje LMR, existe software de LMR, e eles criam o banco de dados automaticamente para vocês. Quando vocês criam a classe, um dado estruturado, e ele automaticamente vai criar uma tabela no banco de dados para vocês. São opções, entendeu? Ou criar manual, igual vocês estão aprendendo. São várias opções. Então, o que acontece? Existe um tipo de dado que chama objeto, né? Então, quando nós olhamos aqui, ó, nada mais é que isso aqui, ó, o que está dentro das chavetas aqui. Isso é um objeto, ok? Então, nós temos dentro da anotação. Dentro da anotação, nós temos um objeto, nós temos a chave do objeto. Lógico que esse cara que está apontando é um seletor do nosso componente. E nós temos um import, aqui dentro nós temos um array vazio, perfeito? Nós temos aqui outra chave apontando para a nossa página HTML. E nós temos aqui outra chave que está apontando para o nosso CSS. Isso é um objeto, pessoal. É um dado estruturado, é um dado que foi criado, ok? Então, nesse caso aqui, existe o dado estruturado, né? E esse dado estruturado que nós vamos criar aqui, nós vamos começar criando um objeto, né? Aqui. Eu vou criar um objeto. Feito isso, automaticamente você pode ver correções, né? Eu vou dar um ponto de vírgula aqui, tá, pessoal? Não dá erro, mas é boa prática, porque quando você dá um ponto e vírgula no final, você está dizendo para o compilador, ó, antes do ponto, tudo que vem tudo que estiver antes do ponto e vírgula é útil. Depois do ponto e vírgula, terminou, é o fim. Né? Quando você criar ali no caso, nós estamos criando aqui chamando um método, esse método recebe um objeto, como é que o compilador sabe que você não vai colocar mais coisa aqui atrás assim, ó, vai escrever isso aqui? É justamente por causa do ponto e vírgula. Você coloca o ponto de vírgula, está dizendo assim, ó, acabou. Daqui para cá, né, dessa parte para cá, né, esse monte de coisa que eu botar aqui, ou é comentário, não vai compartilhar, ele vai dar erro, né? É comentário, ou acabou, é um dos dois. Então, por isso que usa o ponto e vírgula. O Angular, o TypeScript vai colocar para você. Na verdade, hoje em dia, agora, as novas versões do JS já não precisa mais, mas ele coloca em off, ele coloca para você o ponto e vírgula. Por boa prática, a gente sempre vai colocar o ponto e vírgula. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos criar duas chaves. Da mesma forma que nós temos aqui no componente, nós temos a chave e temos o valor. Né? Chave, valor. Chave, valor. Chave e valor. A mesma coisa. Como é um objeto, ele tem que ter chave e valor. Então, o primeiro nome que nós vamos dar aqui, nós vamos dar o nome de um campo. Então, se nós vamos ter um campo de e-mail, eu vou botar e-mail, né? Um ambiente sugestivo. E vou botar 2 pontos, né? Que ele é um objeto, e vou criar aqui o símbolo do array. Ok? E feito isso, eu tenho que startar ele, porque eu tipei aqui como non-nullable, né? Non-nullable, ou seja, ele não pode estar vazio. Ele tem que ter uma coisa aqui dentro.
eu vou botar um string vazio. E eu vou chegar aqui e vou dar, pronto, uma vírgulazinha. Dentro do objeto é vírgula, tá, pessoal? Se eu botar ponto e vírgula, ele vai dar erro, né? Ele vai dar erro. Porque dentro de um objeto a gente não usa ponto e vírgula, só lá fora, para terminar. Aqui dentro a gente usa vírgula, né? Vou dar um enterzinho, tá entendendo? Vou criar a segunda chave, chamada password. Password. Dois pontos, né? Da mesma forma, vou criar aqui um array, né? O símbolo do array. Opa, não é isso. Eu estou no escuro e o teclado é novo. E eu vou startar ele também com vazio. Pronto. Feito isso, o nosso formulário está criado, pessoal. E eu posso também, entendeu, pessoal? Eu posso ir aqui e botar um dado qualquer aqui dentro. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, Paula. Eu posso botar aqui Vasco. Só para um exemplo para vocês verem. Vasco. Ops. Vasco. Ok? E eu, dentro do meu construtor, aqui dentro executa, só um detalhezinho, explicação do construtor para vocês, tá, pessoal? Quando, deixa eu minimizar para ver a carinha de vocês. Quando nós clicarmos naquela rota, o que acontece? Como é que funciona? Cliquei na rota. Então, deixa eu abrir aqui aqui a raiz, aqui a árvore. Eu cliquei na rota. A rota vai chamar esse camarada aqui. Lembre-se que nós temos um arquivo rota. Ó, cadê? Tá aqui. Nós temos um arquivo rota. O que eu fiz? Nem sei. Eu queria aqui. Esse eu queria. Então, nós temos um arquivo lá rota. Lembre-se disso, né? Então, se vocês olharem, lembrarem bem, entendeu? Quando eu clico na rota, ele vai pegar aqui. Eu estou dizendo o caminho do meu diretório, o PF. Olha, eu estou falando, carregue o componente, né? Tá aqui. E eu tenho um import. Aí eu tenho page, authentication, ok, que é o diretório, e aqui o nome do authentication, que é justamente o nome da minha classe. E aí eu crio aquela variável e eu chamo quem? Olha só, eu estou chamando esse cara aqui. Ok? Então, isso eu tinha explicado só para dar um overview. E se eu colocar esse cara, dar um 2 aqui, ó lá, ele já gritou lá do outro lado, e nós estamos diretórios separados, ó, diretório separado. É como se eu tivesse, eu estando aqui na madeira e vocês no continente. Quando eu mudei, ele já gritou. Então, quando nós clicamos numa rota, pessoal, ele automaticamente vai chamar essa classe aqui, toda para nós. Então, o que acontece? Agora eu quero explicar sobre o construtor. Então, quando ele chega na classe, quando nós temos um construtor na classe, o compilador, a primeira coisa que ele vai ler, ele vai começar a ler de cima para baixo, aqui, e vai ler o que está no construtor. Então, tudo que tiver dentro do construtor, existem outros tipos de construtores, tá? Não vou falar agora, né? Outros tipos. Esse aqui é o construtor do JS, do JavaScript. Existem os construtores do Angular. Não vou entrar nesse mérito agora, não tem necessidade para vocês. É só para mostrar, se você por acaso achar alguma coisa assim, implemente, é um init, tá aqui, esse aqui, ó, só para vocês verem. É o mais usado. Implemente, não precisa colocar. On init, ok. Ele vai falar aqui que eu tenho que implementar o construtor, né? Aqui. Pronto. Existe esse tipo de construtor também, que é um tipo de construtor também. Né? Ele está aqui jogando um true erro aqui, mas é só uma mensagem. Ok? Então, também poderia fazer aqui dentro, tudo isso aqui dentro aqui, eu podia fazer dentro do init. Qual a diferença? Esse aqui é o construtor do JS, esse aqui é o construtor do Angular. Né? Por ordem, esse aqui é lido primeiro. Então, é só para vocês entenderem um pouquinho. Não vou usar. Eu uso ele? Uso. Né? Quando nós temos um exemplo, eu uso isso aqui para injetar, e quando eu preciso pegar alguma coisa de um serviço que eu criei, eu uso o init. Só isso. E quando coisa simples, eu uso o construtor normal mesmo. Pronto. Então, feito isso, pessoal, se eu fizer aqui, olha, se eu fizer aqui um console,
né? Ponto log. Já é algo criado do sistema, tá? Eu vou botar aqui. Vou abrir um stringzinha, vou botar aqui meu form. Meu form. Vou dar um espaçozinho. Vou dar uma vírgula, vou botar diz. Vou chamar de novo diz, que é classe, né? Ou seja, o que eu diz? Diz é tudo que está aqui dentro desse parente aqui até a linha 29. Perdão. Da linha 10 até 29, diz é isso. Ok? Diz, ponto. O que eu quero? Eu quero a variável que nós criamos lá aí, em cima. Ponto form. E eu apertar aqui, ponto var, olha. Então, são métodos reativos que já existem. Então, o que acontece? Se tudo estiver funcionando certo, eu vou lá aqui no meu, está carregado, né? Já estou na rota, eu dou um F12, console, né? Olha o que tem no meu console, pessoal. Né? Ele está dizendo que eu tenho um objeto, e dentro desse objeto, que eu justamente lembra que eu falei da chavinha do objeto? Então, aqui ele está dizendo para você qual o tipo de dado que eu tenho. Eu escrevi meu form. Meu form é esse cara aqui que eu escrevi. Olha lá. Eu posso escrever. Isso aqui é só para eu saber onde está o dado. Entendeu? Existe linguagem, tá? Que aqui você tem que botar um mais. Outra linguagem é um vírgula. Vai de linguagem para linguagem, tá? Então, só isso. Aqui, por acaso, sempre os dois, mas o prático é a vírgula. O Java é o mais. E não é o console.log. Então, só um nomezinho, eu botei ali, né? E aqui, como é um objeto, eu tenho chave e tem valor. Ok? Então, lógico, isso aqui é só uma demonstraçãozinha para vocês verem como é que funciona o formulário. Mas nós sabemos que o formulário em si, né? O formulário em si, deixa eu abrir aqui cadê? Deixa eu pegar aqui o API aqui, não, API não, deixa eu pegar aqui minha aplicação aqui, meu app aqui, web app. API. Vou pegar aqui meu web app, né? Quando eu for aqui em sign in, deixa eu ver se dá para. Então, é lógico que nós vamos fazer, nós vamos pegar o dado desse campo aqui. Daqui que nós vamos pegar o dado. Mas nós vamos vincular, ó, validação, entendeu? Então, existem várias coisas legais que eu vou ensinar a vocês. Né? Na verdade, pessoal, eu precisava de 300 horas para te dar para vocês saberem sair assim com um conteúdo bom, entendeu? Mas a gente não é a escola que determina isso, entendeu? Estamos no trabalho e faz dentro do possível. Então, nós vamos pegar os dados desse componente aqui, cara, desse cara aqui, ok? Então, só para vocês verem o que nós vamos fazer. Né? Então, voltando para cá, o nosso formulário, ele tem dados ali, ok? E nós vamos simplesmente, quem quiser deixar... Opa, deixa eu colocar aqui. Então, isso só foi um exemplo para vocês. Lógico que nós não vamos botar esse dado aqui, ele vai ficar vazio, ok? Só para vocês entenderem. Se vocês quiserem depois manter para didática, vocês podem fazer o seguinte, ó. Botar aqui, ó. Criar uma nova variável aqui dentro. Botar assim, formulário exemplo, né? Eu vou ter que, lógico, criar essa variável aqui em cima também, né? Você pode fazer isso. Ah, eu quero manter ali o console log para aprender. Realmente, isso aí me ajudou muito e sempre me ajudou. Quando você voltava o código, você via um console log, você lembrava do que estava fazendo. Então, vocês podem fazer isso aqui. Eu vou pagar no meu, se vocês quiserem fazer no seu, vocês fazem. E aqui eu chamo, né? Aqui eu vou apagar isso aqui. Desse aqui eu apago. Desse aqui eu apago. Né? Então, vocês podem fazer isso aqui. Vou botar aqui, ó. Só um exemplo didático. Né? Um exemplo didático. Para vocês terem, para imprimir lá. E aqui eu vou, lógico, vou ter que chamar esse outro cara aqui, ó. Como o nome dele começa igual, se eu apertar aqui Ctrl e apertar a barra de espaço, ó, ele vem completar para mim, para eu escolher as variáveis. Ó. Então,
Dessa forma, eu continuo com um exemplo impresso lá no console.log, tá ok? Para vocês que estão começando, isso é importante. No meu caso, eu vou apagar, e vocês, se vocês quiserem deixar, vocês podem deixar, ok? Só lembrando disso aí. Porque quando vocês quiserem ver lá o formulário impresso lá, vocês têm mais um formulário criado, mas nós vamos trabalhar com esse cara aqui. Perfeito? Feito isso, pessoal, nós não vamos falar de validação agora, vamos deixar o negócio mais light, tá ok? Sem validação. E nós vamos pegar aqui agora, nós vamos sobre o horário, ok? Dá para continuar. Nós vamos para o nosso Authentication HTML. Assim, pessoal, duas coisas aqui. Nós vamos precisar de um módulo aqui. O primeiro módulo que nós vamos precisar, ele se chama Reactive Form Module, tá ok? E o segundo é o Common Module, né? Bom, esses dois módulos nós precisamos importá-los aqui automaticamente, né? Quando ele automaticamente ele já vai para o import lá em cima. Deixa eu só limpar isso aqui. Perfeito? Então, por que eu preciso desses módulos aqui? Para a gente trabalhar no nosso template. No nosso template, a gente precisa desses módulos aqui. Deixa eu diminuir o meu construtor aqui, eu não tenho necessidade desse construtor tão largo, tão grande. Vou botar um ponto e vírgula ali. Ok? Esse cara aqui eu vou tirar, porque um exemplo para vocês. Se eu diminuir meu construtor para o máximo possível, eu vou também remover esse cara aqui. E de vocês deixam, claro, didática, isso ajuda. É. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir o nosso HTML aqui. Nós vamos trabalhar dentro desse HTML. Essa é a única coisa que eu vou fazer para vocês, eu vou passar o CSS, né? Para ficar mais rápido a aula. Então já tem um CSS pronto. Deixa eu passar para vocês aí. Vou dar um Ctrl A aqui. Um Ctrl C, né? Também eu posso usar a Vibecode. Podemos construir o HTML e chegar lá na IA e pedir para a IA fazer. São opções, ok? Já tá pronto. Deixa eu colocar para vocês aí no chat. Ok? Não. Tá aí. Vocês vão pegar esse cara aqui, esse CSS, dentro de Authentication CSS. Vou dar um Enter aqui dentro e vou dar um Ctrl V aqui. Então, Portanto, este Aí, código Tony, que repete aí, mandou por favor. agora é para pôr no CSS, não é? isso, dentro do CSS, o Vasco. Authentication CSS. A gente não tem que fazer para a aula ganhar mais tempo, a gente praticar coisa legal. Justamente formas validadores, eu acho que é muito importante vocês aprenderem isso. Ah, Paula, perdão, você falou e não fiz. Tá bom? Nossa, se não lembrar, Paula, não faço. Pronto. Ó. Vamos continuar, pessoal? Deixa eu só ver minha tela manda aqui, pessoal, só um minutinho.
Todo mundo junto? Podemos continuar? Beleza. Então, eu vou fechar esse cara, não tem mais nada para falar com esse cara aqui. Tá? Deixa eu abrir aqui. Esse cara aqui, nós vamos fazer passo a passo. Primeira coisa a fazer, pessoal, né? Nós vamos chegar aqui, nós vamos criar uma div, né? Vou botar um pontozinho, tá vendo? Quando eu boto o ponto assim, pessoal, e escrevo, eu quero escrever aqui, ó. Log card, né? Então, fazendo isso aqui, ele automaticamente, ou também eu posso escrever classe log card. Ó, fazendo isso, lembrando só que, deixa eu só deixar aqui o CSS aberto aqui. Ó. Então, fazendo isso, eu estou fazendo menção a esse CSS que, na verdade, também é um objeto. Então, né, eu estou fazendo menção a esse cara aqui. Eu vou fazer logo. Deixa só o pessoal responder o Reinaldo aqui, que eu acabei esquecendo, ele está jogando mensagem meio desesperado aqui. Só um pouquinho. Responder o Reinaldo aqui. Ótimo, pessoal. Pessoal. Então, o que eu fiz, pessoal? Eu criei uma caixa, né? Eu tenho uma caixinha, né? Essa caixinha, ela tem um tamanho que está definido dentro daquele CSS ali. Isso para nós não é importante, né? Mas é algo que vocês... Depois vocês lembram, tá, pessoal? A aula agora é só em janeiro, não é isso? Só em janeiro agora, né? Então, eu vou passar um... Lembra de cobrar os links para vocês estudarem, tá? Vou passar para vocês o link de HTML e o link CSS eu já passei. Eu passo para vocês praticarem, que vai dar uma base boa para vocês, ok? Mesmo que, depois eu vou ter na escola. Cara, quanto mais souber, melhor é, né? Então, lembre depois, no final, de eu passar para vocês isso. Não acabo esquecendo. Fazendo isso, tá? Então, eu vou botar aqui um Hzinho 2 aqui. Perdão. Eu vou botar um títulozinho, né? Eu vou pegar aqui H2. Ó, H2. Existe H1, H2, não tão grande. Eu vou escrever aqui. Sign. Sign. Sign mesmo, né? Sign. Um títulozinho. E aqui eu vou pegar um parágrafo, botar em pé, né? E vou botar aqui, por favor, authentic, né? Olha, que então escuro, teclado diferente, e não tem esse TH, lembramos, authentic, se estiver errado, por favor, me corrija, para continuar. E agora, pessoal, nós vamos criar aqui o nosso primeiro evento de botão de clique. Tá? Que é justamente lá naquele link, lá no manualzinho que eu mandei para vocês, está falando, evento de botão. Então, nós vamos chamar aqui o botão, ok? Automaticamente já aparece o botão. E esse botão, ele tem uma classe, que eu estou escrevendo, vou botar aqui, já existe um CSS para ele também, eu vou botar aqui classe, escrever classe, né? Aqui dentro do string, eu vou botar aqui, ó, clean, tá assim, botão, tá? Então, esse clean button,
ele tem que estar vinculado, esse clean boot aqui, esse nomezinho que eu estou botando aqui. Vou dar um Ctrl C. Ele tem que estar aqui dentro em algum lugar aqui. Tem que eu dar um Ctrl F aqui para pesquisar. Ok? Pronto. Então tem o CSS do Clean Button já feito. E tem um hover, quando passar o mouse, vai ter um efeitozinho. Tá. Então já tem um botãozinho. E se eu fizer isso aí, né? Sim, tem que botar aqui dentro da setinha aqui, ó, quando fecha a setinha, eu tenho que botar o nome do botão. Que no caso é limpar. Limpar. Pronto. Mais estruturado. Então, feito isso, né? Todo mundo junto? Tá certo? Então, feito isso, pessoal. Vou dar uma olhadinha se está funcionando. Está carregado. Vou aqui no meu sistema, clicar no link. Pronto. Eu tenho alguma coisa assim. Nos casos de Ctrl F5, o Shift F5 para limpar o cache, para atualizar, tá? Mas é mais quando está fora, não tem fora, que faz isso. Mas pode precisar também. Perfeito? Podemos continuar? No seu, ao pôr o rato por cima de limpar campos, também desaparece? Deixa eu ver. É isso? Sim, está desaparecendo. Agora, por que não? Não era nem se eu queria, não. Está faltando uma coisa aqui. Eu já sei o que é. Eu já sei o que é, irmão. Eu já sei, a gente vai acertar. Isso ficou bom. Isso ficou bom. Então, isso aqui, pessoal, é o efeito hover do CSS, tá bom? Então, por quê? Olha só que legal. Por acaso aconteceu uma coisa legal, né? Ele, lá provavelmente, lá dentro do objeto do CSS em relação ao botão ao hover, ele deve estar alguma coisa que tira a cor, a gente podemos ver lá. Vamos ver logo isso aqui agora. Logo. Ô, Tony, quando eu E, tentei startar o projeto, depois dessas mudanças, ele apresentou um erro aqui. Ele apresentou um erro. Posso compartilhar consigo? pode. Então, vamos matar logo o problema para não deixar continuar. Pessoal, pega esse direto aí, cara. Abre, cria exercício 2, 3, 10, o que for, o nome que for. Eu faço tudo por projeto do zero. Vai trabalhando. Para aprender, sim. O erro foi É esse. porque você provavelmente ou não criou a variável ou jogou fora aquela variável lá de exemplificação. O que acontece, Rosalito? Você nunca pode deixar o erro. O erro, existe um efeito do JavaScript e também ele é muito mais agressivo no Angular, que eles chamam de bullet, né? Perdão. Bubble. É como se fosse aquela bolinha que vai se focando assim, sabe, assim, ó. Uma bolha. Isso acontece. Ou seja, ele vai do ponto do erro e vai comprometer o sistema todo. Ok? Então, o que acontece? Duas coisas. Cadê? Abre lá o seu teste. Ele está dizendo, ó, se você olhar, ele está dizendo onde que é o erro para você. Ó, ele está falando, ó, no componente, autenticação, na linha, ó, tá vendo? TS20. Tá vendo? Passa abaixo o mouse aí. Esse 20 aí é a linha. Esse é onde está o erro. Entendeu? Então, vai lá, abre lá o teste lá. Você nunca podia ter ido para o HTML com erro aí, querido. A O que linha 20. acontece, Rosalita? O que acontece? Abre o seu Visual Studio Code todo. Poder máximo de tela para o pessoal também aprender. O que acontece, Rosalita? Você
Pegou, comprou a ideia de ter o console.log ali. E onde está o seu problema? Passa o mouse em cima e tenta ler o erro, para você tentar aprender. Não clique em corrigir. Leia aí, ó, a propriedade, sign in exemplo, do not Não existe. exist Não on existe. type. No tipo authentication. Exato. Por quê? Porque, entendi, é só apagar isso aqui. Ou comentar isso Não, aqui. mas eu não quero que você apague. Eu quero que você resolva o problema. Apagar resolve, mas não é por quê que você... O que acontece se você fez assim? Por que acontece, Zelito? Entenda a situação. Pode deixar esse exemplo aí, porque para você é bom, você está começando. E o que acontece, Zelito? Você chamou na memória uma variável que ela não existe. Essa aqui. Então, o que acontece? Vai lá na linha 13, clique na linha 13 e escreve protect, cria a variável aí. Ó, você está vendo, a IA está tentando te ajudar, mas, cara, não use IA, cara. O problema é que se você usa IA, você não vai aprender, cara. Digite. Crie um outro projeto que eu falei com você, se precisar de ajuda, eu falo que te ajude, para você abandonar isso aí, cara. Exemplo, exato. Não aceite, porque se você for clicando em IA, cara, você não vai aprender. De coração, você não vai aprender. Porque você vai fazer sem entender. O OneType é com um maiúsculo. Por exemplo, ele está tentando corrigir. Quando ele começa a completar assim, isso não é IA, não. Isso é o IntelliSense, tá? Aí você pode usar. Ó, abaixo, selecione o IntelliSense com o mouse. Selecione a segunda linha, forme group com o mouse. Aqui? Segunda. Sim. A segunda linha, tá vendo? Tem form build e tem form group. A segunda, se você clicar na segunda linha com o mouse, tá de baixo, a segunda. Isso, clica. Isso não é IA, isso é o IntelliSense do Visual Studio Code. Entendeu? Então, Ok. você pode pegar na frente da linha 13, depois da vírgula, bota aí barra, barra, depois da vírgula. Não é tirar a vírgula, é depois da vírgula. Isso, barra, barra, escreve. Exemplo didático. A IA, tu vai que a IA está tentando te ajudar, mas na verdade, ela vai te abstrair o seu conhecimento, irmão. Passado esse período, irmão, starta o projeto, ou amanhã, depois, sai copiando tudo lá para dentro, cara. Os componentes, é bom que você pratica. Ok? Então, Ok. agora você não tem mais erro. Se precisar de ajuda, já começar a dizer, assim, tenta te ajudar. Mas é algo que você consegue fazer, porque você já viu muitas vezes. Claro. Vamos lá. Vamos lá no HTML, dá uma olhada no HTML se está tudo certo. Starta o projeto logo. Deixa o projeto rodando logo. Se você usar o tab em cima, ele sai completando para você o giratório. Letrinha O para abrir. Tá. Faz a autenticação, isso. Tá. Então, tá aí. Agora, isso aí é um CSSzinho, deixa eu voltar para minha tela. Deixa eu parar aqui. Pronto. Obrigado. Acho que tem que colocar compartilhar, né? Aqui. Está compartilhando? Eu estou, pessoal. Vou compartilhar. Eu vou isso aqui, pessoal. Eu trouxe um CSS do outro projeto, né, cara? Então, provavelmente está faltando alguma cor, alguma coisa assim. Então, eu vou lá nesse cara, né? Eu vou lá no CSS Authentication, né? O que eu faço, pessoal? Eu copio esse nome, ó, dessa classe. O problema é quando eu escrevo errado, entendeu? Eu vou dar aqui, ó,
Se eu apertar aqui no teclado Ctrl F, ou se eu vir aqui, arquivo, e tem aqui também, eu acho que é o Find. Open File, Edit, aqui, ó, Find. Ok? Mas o programador tem que saber tratar. Eu vou botar aqui, automaticamente, ele já procurou esse cara aqui. Olha só, o que acontece aqui, pessoal? Essa variável não existe, não tem nada nela, no arquivo, está desatualizado. Então, eu posso fazer o seguinte, lá é vermelho, né? Vamos tirar isso aqui. Eu posso fazer simplesmente o seguinte. Eu vou botar aqui, olha só, red. Aí vai ficar red do meu jeito. Feito isso, ó, eu vou passar o mouse por cima, tá ok? Ó, em cima do quadradinho vermelho, ó, passei o mouse, eu vou pegar, vou trabalhar com red, RGB, né? Posso mudar para qualquer outro padrão. Esse eu quero isso aqui, ó. Eu vou arrastar esse cara, ok? Ele automaticamente mudou para RGBA e eu quero procurar aqui tipo um tomate, uma coisinha assim, sabe? Diferente. Ó, então, automaticamente, né? Olha lá, ok? Você escolhe a cor que você quer para brincar com isso aí, entendeu? Então, simplesmente, eu passei o mouse em cima, ele foi para RGB. Peguei a barra, arrastei a barra um pouquinho para baixo, e peguei essa bolinha, arrastei para um lado, para o outro, até chegar, chutei uma cor, ok? Eu já mais ou menos, essa cor tomate é uma corzinha que eu gosto, eu já sei mais ou menos o próximo onde que é. Feito isso. Aí vocês podem copiar isso também aqui. Mas é bom que eles brincar com os negócios, entendeu? Escreve red, escreve blue, entendeu? Dele, você sai modificando a paleta de cores. Perfeito? Podemos continuar? Paula? Sim, sim. Quer dizer, está na hora de jantar, se calhar, 8h30. Vambora, pô. Pô, cara, é verdade, você não fala nada. Caramba, cara. Então, 9, tem que fazer arrozinho, pessoal. Tá aí. 9h20 de volta, beleza? Dá tempo? Todo mundo? É 50 isso. minutos? Bem, até já. Paula, 100%? Quiser copiar, Paula, é só digitar assim, RGBA e botar também que vai copiar, tá bom? Eu vou lá. Tá, 9h20? 9h20. Tá bem. Até já, então. Até já. Vou parar a gravação aí. Vai ficar esse time todo aí. Cadê?